Pai nosso que estás nos céus, eterno e soberano Deus, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Louvado e engrandecido seja o teu nome, nosso Criador, nosso Pai, nosso eterno Deus. Mais uma vez nos encontramos reunidos em tua casa, Senhor. Este local sagrado, dedicado para a tua adoração, para o teu louvor e para a honra e glória do teu nome. Mais uma vez o seu povo se encontra em tua casa para cultuar a ti e te engrandecer pelas maravilhas que tu tens operado em nosso meio, Senhor. Nos encontramos também nesta manhã em tua casa para ouvir, Senhor, a tua palavra, para ouvirmos a tua voz falando a nós. Por isso lhe suplicamos, Senhor, que use o teu servo, pastor Disseu Zanella, que ele seja, Senhor, usado pelo poder do teu Santo Espírito, e que este mesmo Espírito fale aos nossos corações nesta manhã. Todos esses favores nós os suplicamos, em nome e por amor do Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Provai e vede. História de hoje. A oração respondida. Heber Moreno e sua esposa Dina são adventistas do sétimo dia e moram em Chimbote, no Peru. Tudo transcorria muito bem quando... Decidimos nos casar, sabe? Mas o que acontece? Para alguém se casar precisa ter dinheiro, não é mesmo? Para os gastos do casamento, e eu estava terminando o meu curso. E eu tinha feito um curso de indústrias lácteas na universidade. E assim como nós decidimos fabricar um produto que era o iogurte. Era um produto novo para lançar no mercado e caro também. Então, naquele dia, acordamos bem com a Dina abrindo esse negócio. Quando nós iniciamos o negócio, alugamos um stand. E aí começamos com mais ou menos 20 a 30 litros de iogurte. Naquela manhã, antes de começarmos a trabalhar e a vender, fizemos aquilo que tínhamos que fazer e o que fazemos até hoje. A primeira coisa que fizemos foi orar e agradecer a Deus em antecipação por tudo que fez. Não pelo que fez, mas pelo que ia fazer, pelo que já estava fazendo. Este primeiro dia foi um dia vitorioso, porque em 2 horas mais ou menos acabamos com todo o iogurte. Nesse dia, com meu marido, agradecemos a Deus, oramos, nos ajoelhamos e separamos nosso dízimo, que nesse primeiro momento foi pouco, porque eram apenas 20 ou 30 litros. Mas aí, como outros, começamos a entender que o dízimo era essencial para que Deus nos abençoe. Porque se nós guardamos tudo para nós mesmos, onde está o agradecimento a Deus, não é mesmo? Se é Ele que nos dá tudo. De início, o casal tinha muito pouco, mas com confiança em Deus, foram lutando, se desenvolvendo, até que hoje contam com 5 pontos de vendas, uma casa e um carro. Em nenhum momento dessa trajetória, eles deixaram de confiar em Deus. Pelo contrário, em tudo o que fazem, colocam Deus em primeiro lugar. Nós os convidamos, assim como um dia Deus nos convidou, faz 10 anos, a sermos fiéis. Nós também os convidamos a começarem essa experiência de fé, de fidelidade e entrega. Deus tem um plano especial para cada um de nós e está ansioso para que o coloquemos em primeiro lugar, pois só assim Ele pode nos conduzir pelos caminhos felizes que planejou. Adoremos agora ao Senhor com os dízimos e as ofertas, demonstrando nosso reconhecimento e gratidão. Bom sábado, bom dia a todos os irmãos. O coral jovem da Alvorada nessa manhã vai cantar um hino muito bonito chamado Festival Sanctus. Nós vamos cantar na língua original, a qual ele foi composto, que é em latim, e por isso nós vamos traduzir a letra para vocês aqui rapidamente. Festival Sanctus. Festival do Santo, ou comemoração do Santo. Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Santo Senhor, Deus de todos os exércitos. Hosanna in excelsis Deo, Domini Dei. Hosanna a Deus nas alturas, Senhor Deus. Benedictus qui veni, in nomine Deus, Domini Deus.
Bendito o que vem em nome de Deus, Santo Deus. Pleni su cieli in terra, gloria, gloria tua. A terra e o céu estão cheios de vossa glória. Amém? O texto desse hino, os irmãos podem acompanhar em Isaías 6:3. Bom dia a todos.
Bom dia aos amigos que vieram adorar conosco, aos que nos assistem via web, sejam todos muito bem-vindos. Hoje não quero falar de Paulo para vocês. Hoje também não quero falar de Elias, nem um dos profetas, nem do pai da fé Abraão. Hoje eu quero falar de você. Hoje você veio para eu falar contigo. Eu quero que você assuma um compromisso nesta manhã com Cristo. Mas um compromisso verdadeiro. Porque eu tenho compreendido que cristianismo é muito mais do que nós vimos a igreja, ouvimos um sermão e irmos embora. Ser um discípulo de Cristo envolve muito mais do que apenas cuidarmos de termos o nosso emprego, depois cuidarmos de vermos a igreja e pronto. Há muito mais coisas envolvidas nisso. Estava perto da Páscoa e os fariseus, os líderes religiosos estavam planejando tirar a vida de Jesus, já desde o 2º ano do seu ministério. Jesus não vai a Jerusalém para celebrar a Páscoa. Ele fica na Galiléia, em Decápolis. E ali, em Decápolis, ele reuniu os seus discípulos, porque ele teria uma reunião muito íntima com eles, e eles queriam que eles entendessem quem Jesus era, por que ele veio a este mundo, e acima de tudo, ele queria que eles compreendessem o que é ser um autêntico discípulo. Assim, eu quero que a passagem que nós iremos estudar nesta manhã, que ela fale a você, que ela lide com você diretamente, que ela não lide com o seu vizinho, que ela não lide com os outros, mas que ela lide e fale com você. Abra sua Bíblia, livro de Lucas, capítulo 9, os versos 23 ao verso 27. Lucas, capítulo 9, os versos 23 a 27. Você pode manter a sua Bíblia aberta, que essa será a passagem de estudo desta manhã. Essas palavras foram escritas para cada seguidor de Cristo individualmente. Cristo falou ao coração de cada um dos discípulos naquele dia. E assim Ele quer ministrar ao nosso coração nesta manhã. Lucas capítulo 9, o verso 23 começa assim: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que proveito o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na glória e na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam o reino de Deus. Cristo está falando aqui justamente de tomar a sua cruz. Pegue a cruz para mim. A cruz é um símbolo importante do cristianismo. E Jesus diz aos discípulos: olha, se você quer me seguir, você tem que fazer duas coisas. Você precisa negar a si mesmo e você precisa tomar a sua cruz. Obrigado, Bill. Interessante que ao Jesus falar essas palavras, ele estava falando aos discípulos, mas antes disso, você ler os versos 18 em diante, você vai ver que Jesus reúne os discípulos e pergunta um questionamento justamente sobre a questão do seu ministério. Diz: o que as multidões dizem? Quem elas dizem que eu sou? Quando Jesus pergunta isso, havia passado já mais dois anos do seu ministério. Ele queria saber o que as pessoas, através da ministração dos discípulos, que os discípulos pregaram, quando eles saíram pela Galiléia, pelas regiões, falando sobre Cristo, ele queria saber o que as pessoas criam quem ele era. E se você olhar o relato bíblico, você vê que alguns diziam: olha, alguns dizem que tu é Elias, outros dizem que você ressurgiu dos antigos profetas, e até alguns dizem que você é o novo João Batista. Mas nenhum deles disse realmente quem era Jesus. E então, Jesus diretamente pergunta aos discípulos:
mas vós, quem dizes que eu sou? Pare um pouco. Jesus estava sendo perseguido pelos líderes religiosos, ele ia para a cruz. Logo, logo, Jesus seria crucificado. Todas as esperanças que as pessoas tinham de um rei poderoso iriam ser colocadas por terra. Toda a expectativa de proteção iria ser jogada por terra. Eles seriam perseguidos, eles seriam expulsos de suas casas, eles seriam caçados, eles seriam levados à masmorra, presos, e Jesus pergunta: e vocês, quem pensam que eu sou? No livro do Deuteronômio diz que todo aquele que é pendurado no madeiro é maldito de Deus. Cristo seria pendurado no madeiro logo, logo. E ele pergunta: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Porque logo, logo eu serei rejeitado, eu serei humilhado, eu serei cuspido na cara, eu serei pregado numa cruz e eu vou morrer numa cruz. Quem eu sou para vocês? E aí vem a resposta sublime, divina de Pedro, onde ele diz: tu és o Cristo de Deus, ou o Messias de Deus, ou em Mateus, como ele diz, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Quem é Jesus para você? Ele é apenas um personagem da história que morreu na cruz? Ou ele é alguém que tem poder para fazer você crucificar-se a si mesmo? Para seguir a Cristo, nós temos que ter uma concepção clara de quem Ele é. Jesus é Deus, que se tornou homem e se chamou Jesus Cristo. Aquele ser que foi pregado na cruz era Deus. Deus estava dando a vida dele por você. Deus caminhou entre nós, numa natureza humana, revelando justamente quem Ele é. Deus não é um ser vingativo. Deus não é alguém a quem nós precisamos fugir dele. Deus é um ser que se aproxima dos seus filhos e revela todo o seu amor. Assim, o verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que tem uma sólida fé nele, como verdadeiramente o Filho de Deus. Aquele que nega a si mesmo, toma a sua cruz e segue a Jesus. Tornar-se um discípulo envolve negar a si mesmo. O título da mensagem dessa manhã é: como se tornar um discípulo de Jesus Cristo. Lucas 9, verso 23, a primeira parte diz assim: dizia a todos: se alguém quer me seguir, se alguém quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, ou a si mesmo se negue. O que Jesus tinha em mente ao dizer isso? Interessante que o discipulado começa tratando justamente com algo que nós devemos fazer em nossa própria natureza. É algo que eu tenho que lidar comigo mesmo. Jesus diz: você quer me seguir? Você não quer apenas sentar num banco da igreja, ouvir um sermão e ir embora sem nenhum compromisso? Se você quer realmente ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. O que Jesus queria dizer? Negar a si mesmo quer dizer que você deve deixar tudo que é contrário à vontade de Deus na sua vida. Às vezes nós fazemos coisas aparentemente boas também, mas que não são a vontade de Deus. E Ele pede para nós negarmos isso na nossa vida. Ele diz para nós deixarmos de servir a nós mesmos. E quantas vezes, quando nós somos convidados a participar de algum ministério, dizemos: não, agora não, pastor, futuramente. Não, hoje não posso me comprometer, amanhã. Diz Cristo: negue-se a si mesmo. Não olhe para os seus próprios interesses. Os interesses da minha causa estão acima de qualquer interesse desse mundo. Não, pastor, mas eu tenho tantas tarefas, eu estou cansado, eu trabalhei muito. Deus quer que você se envolva na causa. Negue-se a si mesmo. Não busque seus próprios interesses. Deixe os seus próprios desejos de lado e faça o que Deus quer. Na Bíblia judaica, negar-se a si mesmo está escrito assim: dizer não a si mesmo. Você estaria disposto a dizer não a algumas coisas que seriam aparentemente boas para você assumir alguma coisa ao lado de Cristo? Agora eu pergunto para você: no que você tem se envolvido na causa de Deus? Há alguma coisa que você faz além de vir à igreja e ouvir os sermões para Deus? Você se envolve em algum ministério? Você tem algum ministério de oração? Ministério de louvor?
Você tem algum ministério na sua vida que você faz além de vir à igreja? Você participa em alguma coisa onde realmente é significativo? Jesus diz para você negar a si mesmo. Sabe por que muitas pessoas não conseguem negar-se a si mesmo? Porque elas se veem e são tratadas como vítimas. Sempre como, realmente, coitadinhos, tal. Sempre são tratados como vítimas. E geralmente quando as pessoas são tratadas como vítimas, não conseguem vencer na vida. Porque dizer, eu sou realmente um coitado. Eu realmente não tenho dons, eu não posso fazer nada. Mas Cristo pede para nós não olharmos a nós mesmos, olharmos para a sua missão, olharmos para o que Ele fez por nós na cruz e nos diz, tome a sua cruz e siga-me. Nós devemos assumir a responsabilidade pelos nossos atos e pela nossa conduta. Negar a si mesmo é você estar disposto a deixar o passado. E há milhares de pessoas que vivem pensando no passado. Porque eu fui um dia magoado na igreja, agora eu não vou mais participar. Um dia falaram mal de mim, um dia não me compreenderam. E ainda há aqueles que vêm à igreja, são cheios de doidóis. Se você não olha, não cumprimenta, olha, já não gosta de mim. Nossa, aquele irmão, uma arrogância, aquele ancião, aquele pastor. Pessoas que vivem achando defeito nos outros. Nós não podemos ser tão doidói. Nós devemos vir à igreja, deixarmos o passado, perdoar as pessoas que nos magoaram, perdoar aqueles que nos feriram, porque só assim nós podemos negar a nós mesmos. Porque se nós continuarmos olhando para nós mesmos, nós não vamos conseguir amar as pessoas. Nós vamos sempre nos olhar dizendo, eu sou um coitado, eu sou um oprimido, eu sou um machucado, eu sou ofendido. E há milhares de pessoas que gostam de ser vistas desta forma. E se você tem que negar o seu passado, e isso envolve você perdoar as pessoas, perdoar os que magoaram você, e estar disposto a estender a mão, envolve também a responsabilidade de você assumir pelos seus atos e pelos seus sentimentos do presente. Afinal, é você quem decide ser o que você quer. É você quem decide perdoar ou não perdoar. É você quem decide magoar ou não as pessoas. É você quem decide ser o que você quer, não é mesmo? Somos nós que decidimos o que nós queremos, não são as pessoas. Somos nós que decidimos assumir a nossa postura e dizer, eu vou tomar a minha cruz, eu vou me negar e vou seguir a minha vida cristã. Talvez você olhe para mim e diga, pastor, para o senhor que é pastor é fácil. Não é tão fácil. Todos nós temos o mesmo inimigo. Todos nós aqui e acolá somos rejeitados. Todos nós aqui e acolá somos ofendidos. Todos temos problemas. Mas somos nós quem escolhemos qual atitude que nós queremos ser. Você pode escolher olhar para o passado e ficar se auto-flagelando. Eu fui magoado, eu não vou mais me envolver nessa igreja, porque todas as vezes que eu me envolvo, eu não sou compreendido, e assim por diante. Ou você pode assumir os seus atos, os seus pensamentos do presente e ir em frente. Você já observou que em nenhum lugar da Bíblia você encontra os personagens bíblicos colocando o foco neles mesmos? Olhe, por exemplo, José no Egito. Foi quase assassinado pelos seus irmãos. Ele não olhou para ele mesmo. Ele claramente diz, Deus conduziu a minha vida. Eles nunca olhavam para o seu próprio sofrimento. E também, eles nunca olhavam para o seu passado, mas o que eles decidiam ser dali para frente. Essas pessoas olhavam para Deus em busca de cura, significado e poder para superar a dor na qual eles estavam passando. Mas nunca viveram do passado. Sempre tomaram a sua cruz e seguiram a Cristo. A verdade é que antes de alguém negar a si mesmo, ela deve estar disposta a assumir a responsabilidade dos seus próprios atos. E isso significa lidar com o seu comportamento sem desculpas. Há muitas pessoas que dizem, pastor, eu não consigo, porque Deus não me dá o poder para vencer. Há milhares de pessoas que culpam Deus pelo fracasso da sua vida cristã. Há pessoas que dizem, olha, eu estou lá diante da tentação e Deus não me livra da tentação.
Deixa eu dizer uma coisa. Deus não é culpado quando você escolhe andar erradamente. Você tem que assumir pelos seus atos e pelas suas escolhas. O comportamento é seu. Deus lhe dá o poder para você viver a vida cristã. E o poder já está à sua disposição. Mas a decisão é sua. A escolha é sua. Não culpe Deus pelos seus erros. Nós somos responsáveis. Nós devemos permitir que Deus renove em cada um de nós a imagem do seu Filho. Quanto menos nós temos de nós mesmos em nós, quanto menos nós olharmos para nós mesmos. Uma vez eu estava numa igreja e uma irmã, eu terminei de pregar, e uma irmã saiu e disse: nossa, hein, pastor, que sermãozinho hoje. E ela sempre foi muito gentil, muito educada, muito cortês, muito cristã. E o sermão foi bom. Eu fiquei admirado, falei: irmã, o que aconteceu? Ah, pastor, eu fui aí numa doutora e ela me falou que agora eu tenho que falar tudo o que eu penso. Legal, mas isso não quer dizer que você precisa detonar comigo. Há pessoas que eu vou falar aquilo que eu quero, eu vou dizer o que eu penso, e que se dane os outros, né? Isso não é o melhor pensamento. Ser cristão é você negar a si mesmo, é você olhar para os outros mais do que para si mesmo, é você realmente viver o cristianismo autêntico, onde você tem que negar a si mesmo, para o bem de uma comunidade. Talvez negar a si mesmo envolva até mesmo você sofrer calado, para deixar que a glória de Deus se manifeste. Não exigir os seus direitos. Aliás, existem duas formas de você conhecer as pessoas: como elas tratam os outros, como elas exigem os seus direitos, e como elas exercem o poder que elas têm. Dê poder a uma pessoa e ela se revelará. Veja como uma pessoa exige os seus direitos. Ela pode chegar para você e dizer: olha, eu gostaria de fazer isso, é possível? Ou ela pode chegar e dizer: olha, eu vou fazer isso, eu quero que seja assim. Negue-se a si mesmo. É esse o conselho de Cristo. Há uma passagem na Bíblia que nós não compreendemos ela totalmente. Está em Romanos capítulo 8. Por favor, vá ao livro de Romanos capítulo 8. O verso 28. Este é um verso muito conhecido, onde nós usamos quando as pessoas estão passando por dificuldades. Romanos 8, verso 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porque eles são chamados segundo o seu propósito. A pergunta é, e a palavra-chave neste verso é propósito. Qual é o propósito de Deus para cada um de nós? Qual é a vontade de Deus para cada um de nós? Pode me ajudar? Oi? Salvação, muito bem. Mais o quê? Mais alto? Pregação? Salvação? Missão, muito bem. Mais alguma coisa? Testemunhar, orar, muito bem. E tem uma que está acima de todas essas e que está nesse verso. O propósito de Deus é que a imagem de Cristo seja refletida em nós. O maior propósito de Deus é que você seja semelhante a Jesus. Isso é possível quando você deixa o seu eu de lado, a sua própria vontade, em favor da vontade do Senhor. Nossa parte neste processo de ter a imagem de Cristo em nós é nós aprendermos a morrer diariamente para a nossa própria vontade e fazermos a vontade do Senhor. Porque só quando nós negamos a nós mesmos é que virão as coisas que não são naturais em nós, que é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Portanto, aquilo que não é natural em nós só vem quando nós negamos a nós mesmos, quando nós deixamos que a vontade de Deus
seja feita em nós. David Stern, no comentário judaico, diz assim: seguir a Jesus é dizer não para alguém. Neste caso, no verso 28 de Romanos 8, é pôr de lado a nossa própria vontade. É dizer não a alguém, nesse caso dizer não a nós mesmos, deixar de lado a nossa vontade e seguir os propósitos do Senhor. Deixar as nossas necessidades, nossos privilégios, nosso comodismo, tudo de lado e seguir a vontade do Senhor. Eu gosto da história de Naufi. Naufi era um garotinho, devia ter uns 15, 16 anos de idade. Os pais dele ficaram doentes e ele teve que trabalhar para sustentar a família. Naufi foi trabalhar numa plantação de cânhamo. Cânhamo é uma plantinha que faz tecido e faz papel. O seu patrão era o senhor Louvain, e ele trabalhava todos os dias neste lugar, cavando valas, numa plantação enorme de cânhamo. Um dia ele estava trabalhando, suor no seu rosto, nas suas costas, um sol quente. Ele sentou-se para descansar e na rua passavam os seus colegas indo para a escola. E Naufi pensou: puxa, eu gostaria tanto de ir à escola. Gostaria tanto de não precisar trabalhar e ir à escola, mas eu não posso. Naquele instante, um amigo chamado Ladu ouviu, parou e disse: ei, Naufi, hoje é o último dia de matrículas na escola, vamos para a escola. Ele pensou: puxa, eu poderia ir. Ele falou: mas eu não posso, eu estou trabalhando, disse Naufi. E Ladu disse: mas é só um momento, a escola é perto, você vai lá, faça uma matrícula e volta para o seu trabalho. Ele pensou e falou: não, a Bíblia me ensinou que eu tenho que ser fiel no meu trabalho. Eu tenho que ser como José, como Jacó, como os homens de Deus. E ele disse: não, eu não irei, eu vou ficar. E Ladu foi à escola. Ao final do dia, ele estava guardando as ferramentas de trabalho. Chegou o senhor Louvain e disse: Naufi, eu soube o que aconteceu hoje. Ele disse: o senhor soube como? Eu dei carona a Ladu quando ele estava indo à escola, ele me contou todo o diálogo de vocês. Puxa, está bem. Ele disse: eu falei com os professores, eles falaram que eles querem um aluno como você, fiel. Eles falam que você pode ser muito útil na escola, pintando os prédios da escola. Eles vão lhe dar uma bolsa, você irá trabalhar uma parte para eles, e você poderá trabalhar uma parte na minha plantação, onde lhe pagarei um bom salário para você cuidar da sua família. Você entende o que essa história diz? Quando você é fiel, Deus abençoa você. Quando você assume um compromisso com Cristo, Ele cuidará de todas as coisas na sua vida. Então eu pergunto para você: por que às vezes você diz: vou deixar para amanhã, deixe outro fazer isso, eu não tenho talentos? Se Deus te chama, sirva-o, mas sirva-o alegremente, porque Ele sempre lhe dará o que você precisa. Ele lhe dará forças no momento de dor. Ele conduzirá a sua vida no momento que você mais precisar. Não deixe-o fora da sua vida. Não deixe negar a sua própria vontade para fazer a vontade dEle, porque esse é o convite dEle. Negue-se a si mesmo. Ele então diz: se você quer ser meu discípulo, tome a minha cruz. Você deseja ser fiel a Jesus em todos os momentos da sua vida? Você está disposto a deixar alguma coisa que não é da vontade do Senhor em sua vida para fazer a vontade dEle? Há alguma atitude em sua vida que necessita ser abandonada? Torne-se um discípulo carregando a sua cruz. Volte, por gentileza, a Lucas capítulo 9, o verso 23. Lucas capítulo 9, o verso 23. Dizia a todos
Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia toma a sua cruz e siga-me. Deixa eu dizer alguma coisa a vocês. A cruz não era algo muito atrativo para mim. Eu não aprendi a amar a cruz como eu vim amá-la com o tempo. Porque a cruz era para mim apenas um simbolismo. Um simbolismo de alguém que me amou e deu a vida na cruz. Mas a cruz passou a ser um simbolismo na minha vida há algum tempo. Vocês sabem que para os romanos, a cruz era um lugar de pessoas que seriam humilhadas. A cruz era um lugar onde as pessoas seriam desprezadas. A cruz é um lugar de vergonha. Um lugar em que só os malditos iam ali. Só pecadores morriam na cruz. E é um lugar de morte. Quando os judeus olhavam pelas colinas, alguém carregando uma cruz e indo para o Gólgota, eles sabiam que aquela era uma ida sem volta. Ir à cruz é uma ida para a morte. Cruz é um lugar de morte. É um lugar onde nós morremos para nós mesmos, para que Cristo nasça em nós. É um lugar onde nós vamos e crucificamos a nossa própria vontade, levantamos perdoados para seguir uma nova vida em Cristo. Tomar a sua cruz é carregar um instrumento de morte, da sua própria morte, diz Damien Stern em comentário judaico. Dietrich Bonhoeffer diz assim: quando Cristo chama um homem, o convida para vir e morrer. John Stott diz: a cruz mina a nossa justiça própria, os nossos próprios desejos, as nossas próprias vontades. Você já pensou se Jesus tivesse dito: deixa para amanhã, chame outro, que outro vai morrer na cruz, não eu. Já pensou se ele tivesse dito que cada um morra a sua cruz? Eu não vou morrer pelos outros. A minha vontade, eu vou me humilhar pelos outros, eu vou ser ridicularizado pelos outros. Cada um assuma a sua culpa. Já pensou que Jesus tivesse feito isso? Ele nos convida a nós irmos à cruz e nos crucificarmos nela. Nós não somos chamados a mimar ou acariciar a nossa própria carne, nem dar-lhe qualquer encorajamento ou mesmo tolerar a própria carne. Em vez disso, nós devemos crucificá-la e rejeitá-la, juntamente com todos os nossos desejos egoístas. Cristo na cruz não olhou se ele estava cansado, se ele seria ridicularizado, se ele não seria compreendido. Ele foi lá e fez. Às vezes as pessoas dizem: eu não serei compreendido, as pessoas vão falar de mim. Se você faz o bem e o mal, elas falarão. Portanto, faça para o Senhor e deixe o Senhor sustente você, deixe que Ele cuide de você, assuma seu compromisso com Ele. Se você olhar no verso, vai ver que há algo interessante nesse verso. Primeiro, o verso diz que você deve tomar a sua cruz, não a cruz de Cristo, mas a sua, porque tomar a sua cruz é você crucificar o seu próprio eu, como Cristo crucificou o dele. E diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E se a tua vontade é eu morrer na cruz, que ela seja feita. Pai, se a tua vontade é eu servir a tua igreja, que ela seja feita. Pai, se a tua vontade é eu servir, que ela seja feita. Mas não a minha, mas a tua vontade. E tem algo mais interessante nessa passagem, que não é somente a cruz de Cristo, mas é a nossa cruz que nós devemos assumir. E ainda ele diz: dia a dia tome a sua cruz. Isso é, diariamente. Não somente ontem, não somente no passado, mas dia a dia, diariamente tome a sua cruz. Em outras palavras, diariamente assuma um compromisso de fazer a vontade de Deus acima de qualquer coisa neste mundo. Seja verdadeiramente um discípulo, seja alguém comprometido com Cristo, alguém que diga não ao pecado, alguém que esteja disposto a andar com Ele. Tomar a cruz de Cristo, ou tomar a sua cruz, melhor dizendo, envolve admitir que às vezes nós somos orgulhosos e queremos que a nossa opinião seja aceita acima de todos os outros, e às vezes
até acima da vontade de Deus. Tomar a sua própria cruz é você admitir que às vezes você não quer participar, que às vezes você não quer colaborar. Tomar a sua cruz é você olhar para os seus próprios defeitos, que às vezes você critica, condena os outros, e é decidir você mudar os seus julgamentos, é decidir você assumir as suas atitudes, é decidir você parar de culpar a Deus pelos seus atos e pelas suas falhas, é você decidir ser um cristão verdadeiro, autêntico, comprometido, compreensivo e amável. E então, Jesus diz, se você nega a si mesmo, se você toma a sua cruz, agora siga-me. A palavra siga-me é muito mais poderosa na tradução da Bíblia Viva, que diz assim: permaneça junto de mim. Somente quando nós estamos com Cristo, nós verdadeiramente vamos amá-lo. Somente quando nós estamos perto de Cristo, nós estamos dispostos a negar a nós mesmos, a crucificar a nossa vontade, para que a vontade dele seja feita. Há algo em sua vida que você precisa permitir que Deus transforme. Há algo que você faz que é contra a vontade de Deus e precisa ser abandonado. Você está decidido a mudar. Você já viu aquele filme Carruagem de Fogo? Conta a história real de dois personagens, dois atletas que se destacaram nos Jogos Olímpicos em 1924, realizados em Paris. Um dos atletas era Eric Liddell. Foi medalhista de ouro nos 400 metros e quebrou o recorde mundial. Após essa conquista, Eric, que era cristão, foi chamado para ser missionário na África, aliás, na China. E lá, ele dedicou-se a cuidar das pessoas. E na guerra, as pessoas tinham medo de ir e recolher aqueles que estavam feridos. E Eric bravamente ia e trazia essas pessoas. Eric morreu aos 43 anos de idade, enforcado nos campos de concentração. Você lembra quais são as últimas linhas escritas no filme? São essas: Eric Liddell, missionário, morreu na China no final da Segunda Guerra Mundial. Toda a Escócia lamentou. Toda a Escócia chorou. Deixa eu perguntar para você: se você não frequentar, se você não viesse mais à igreja amanhã, o que as pessoas pensariam? Elas sentiriam sua falta? Se você não viesse mais à igreja, o que as pessoas iriam? Elas iriam notar que você não está mais aqui? Talvez nós precisamos envolver mais. Talvez as pessoas digam: puxa, eu senti falta do seu abraço, do seu carinho, daquilo que você faz na igreja. Eu senti falta de olhar o seu rosto, o seu sorriso. Eu senti falta de vê-lo participando. E eu quero dizer uma coisa a vocês: nós somos uma família. Nós precisamos olharmos para nós mesmos e nos valorizarmos. Nós precisamos gostar de nós, senão o nosso cristianismo é uma falsidade, uma farsa. Nós precisamos gostar de estar conosco. E para isso nós precisamos crucificar a nós mesmos. Nós precisamos deixar que o amor de Cristo nos envolva. Nós precisamos aprender a viver com nós mesmos, nos amando verdadeiramente. Porque nós somos uma família, nós somos uma comunidade. Se nós pensamos que vamos morar no céu, precisamos começar a morar aqui na terra, como se estivéssemos lá. Como se tornar um discípulo de Jesus Cristo? Ser como Eric Liddell, fazer a diferença onde nós estamos, deixar nossa própria vontade e deixar que a vontade de Cristo reine em nosso coração. Senhor, nós queremos te louvar pela mensagem desta manhã, porque ela nos ajuda a nós olharmos justamente o que tem valor, que é a tua vontade. Que a nossa vontade seja a tua vontade, Senhor.
Dá discernimento espiritual para compreendermos isto e vivermos, Senhor. Conduz a tua igreja, abençoe a cada um de nós. Dá-nos a graça de sermos verdadeiramente discípulos teus. Em nome de Jesus. Amém.